Gravando, tá gravando, tá gravando. Som ok, tela ok, maravilha. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de estatística. Hoje nós falaremos sobre probabilidades. É isso aí. Uma matéria bem interessante, com diversas peculiaridades, ela não é nada óbvia. Então, vamos conversar sobre casos muito interessantes. Né? Coloquei para vocês aqui, ó, ao Serginho. Vamos começar impulsionados por um problema do Sérgio Malandro e terminaremos falando sobre alguns tipos de vírus. Tá na moda aí, né, o coronavírus. Espero que enquanto vocês estejam assistindo esse vídeo esteja tudo bem com a família de vocês e vamos superar isso aí já tudo junto. Olha que estranho, né? Uma das consequências da quarentena é que não tem cabeleireiro aberto, então meu cabelo já tá ficando grande. Mas vocês estão passando pelo mesmo problema. Vamos lá, pessoal. Então, comigo. Explicação, quadradinho, quadradinho. Estou no quadradinho, ok. Eu não sei se vocês lembram desse programa, vocês são jovens, e isso já é um pouco antigo. Tinha um programa chamado A Porta dos Desesperados. O pai de vocês, mãe de vocês, deve lembrar com certeza absoluta da Porta dos Desesperados, apresentado pelo Serginho Malandro. Então, para quem não conhece, deixa eu só explicar para vocês, tá? É o seguinte, então a criança escreve lá a carta pro programa, o programa seleciona a criança, e como uma sátira da Porta da Esperança, né, onde as pessoas fazem pedidos lá pro Silvio Santos, e aí o pessoal atendia ou não atendia o pedido da pessoa, quase que uma sátira disso, né? Você tinha três portas. Tá? Numa das portas havia um prêmio. Em geral era uma bicicleta, um videogame. Tá? Nas outras duas portas haviam atores vestidos de gorilas, vampiros e, enfim, outros monstros. Em geral, na maioria das vezes eram gorilas. E aí o que acontecia? A criança, ela escolhia uma porta, e aí o Serginho ficava brincando com ela. E aí, vai querer essa porta mesmo? Você tem certeza? Vai mudar a porta? Fica nessa porta? O que você faz? É, aí o que acontece? Depois que dá certeza lá, ele fica brincando, atraindo audiência, né? A criança abre a porta, se ela abrir a porta que tem o prêmio, ela fica com o prêmio. Se ela abre a porta que tem um gorila, o gorila sai correndo atrás da criança e a criança não leva nada para casa. Agora, vamos supor uma seguinte situação. Tá? Num dos programas, vamos supor que aconteça isso. Tá? A criança escolhe uma porta. Tá? Quando a criança escolhe uma porta, o Serginho fica lá brincando com a criança. E aí, vai querer troca de porta? Não. E aí o Serginho faz o seguinte, né? Ele fala, deixa a porta que a criança escolheu, deixa lá, né? Fala o seguinte, ó, vamos supor que você escolheu a porta um. Tá? O Serginho vai, ele abre a porta, ele sabe onde que tá o monstro, ele abre a porta e fala, olha, você escolheu a porta um, eu vou te dar uma dica. Na porta 3 tem um monstro. E aí, você vai querer mudar ou você mantém a tua porta? Você mantém a tua escolha? Nessa situação, o que a criança deve fazer? Manter a porta escolhida? Ela troca de porta ou tanto faz? Ou pergunta para uma pessoa qualquer, pergunte aos universitários, pergunte a Mari. A Mari é uma pessoa qualquer. Tá bom? O que você faz? Aí chega, vamos supor, uma pessoa qualquer aqui, ó, pegar uma foto aí na internet, e vamos supor que essa mulher responde assim para a criança: olha, não deixe o Cezinho te enganar, troque de porta. Faz realmente diferença trocar de porta? Pensa só, tá? De novo o experimento. Presta muita atenção nisso. Porta um, porta 2, porta 3. A criança escolhe a porta um. O Serginho mostra que na porta 3 tem um monstro. O que você deve fazer? A criança mantém a porta, tanto faz, ou a estratégia ganhadora é troque de porta? Tá? O que acontece, pessoal? Parece besteira, né? O que a mulher falou aqui, ó. Querido garoto, não deixe a gente enganar, troque de porta. Parece uma besteira. Mas acontece, pessoal, que essa mulher não é uma mulher qualquer. A pessoa que falou isso, na verdade, ela se chama Marilyn Vossavan, por isso eu fiz aquela brincadeira, pergunta a Mari, né? Ela se chama Marilyn Vossavan
e ela é conhecida por ter um QI absurdo. Tá? Então, teve uma revista que lançou que ela fez um ranqueamento dos maiores QIs entre 1986 e 1989. E o QI estimado dela era 228. Para você ter uma noção, o QI do Einstein batia 160. Tá? Na verdade, o que acontece? Tem uma certa controvérsia a respeito do QI da Mari. O cara já é íntimo, né? Tem uma certa controvérsia porque o teste de QI, depois dos 170, por aí ele começa a dar problema. Ele não é mais confiável para avaliar, ele não é feito para avaliar um QI tão absurdo. Né? Então é difícil de avaliar. Ou seja, a mulher é mais inteligente do que o teste de QI pode prever, para vocês terem uma noção. E essa mulher falou o seguinte: olha, nessa situação, troque de porta. Por quê? Ela era tão inteligente que depois que ela apareceu nessa revista, o pessoal começou a escrever carta fazendo pergunta para ela. Né? Ó, pergunta qualquer coisa para Mari. Qualquer coisa que você pode perguntar, se você quiser perguntar, pergunta para Mari. E ela vai te responder. E aí acabou se tornando uma coisa recorrente na revista. Né? Ele tinha uma parte da revista chamada Ask Mary. É uma coisa assim. Né? O pessoal fazia o tipo de pergunta. E aí, claro que eu tô brincando com vocês, ela não teve relação com o Serginho Malandro, mas existia um programa muito semelhante à Porta dos Desesperados que fazia exatamente isso. O problema acabou se chamando Monty Hall Problem. Tá? Então, em vez de Porta dos Desesperados, você tem um problema chamado Monty Hall Problem. O que acontece? Né? Você troca, em vez de da gente chamar de Serginho Malandro Problem, né? Você troca por Monty Hall Problem, porque Monty Hall é o nome desse apresentador. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui uma divulgação do programa. Mesma coisa, ó. 3 portas. Né? E o programa, em vez de chamar Porta dos Desesperados, chamava Let's Make a Deal. Né? Então vamos fazer um negócio. Então, era a mesma coisa. Só que a única diferença é que em vez de ganhar uma bicicleta, um videogame, a pessoa ganhava um carro. E nas outras portas tinha um bode. Né? Então a pessoa ou leva um carro para casa, ou se ela escolher a porta que tem o bode, ela fica com nada. Tá? Então é esse o problema, ele se tornou famoso. E aí um leitor escreveu para Mário, olha, nessa situação, o que eu devo fazer? Tanto faz ou troca de porta? E aí ele escreveu troca de porta. Pessoal, deu um problema, deu uma reviravolta, porque um monte de matemático muito bom, não tô falando matemáticozinho não, tô falando gente muito boa escreveu. Mari, desculpa, mas ó, nessa você errou, você é muito inteligentona aí, mas nessa você tá errada, porque não faz diferença. Tá? Aí, né, todo um monte de gente, ó, muita gente escreveu o programa, olha, isso aí não faz diferença, nessa daí ela tá viajando, não tem nada a ver. Até que a Mari falou, não, faz diferença sim, e o argumento é esse. Olha só o que a mulher pensou. Tá? Então, vamos olhar para situações possíveis. Vamos supor que você seja criança e você escolhe a porta 1. O comportamento para todas as outras portas ele vai se repetir. Então, tanto faz a porta 2, porta 3. Vamos supor que você escolhe a porta 1. Você tem 3 cenários. Vamos analisar os 3 cenários. Tá? Cenário 1. Você tem na porta 1 o prêmio. Na porta 2 e na porta 3 o monstro. No cenário 2, você tem o prêmio na porta 2, o monstro na 1 e na 3. E no terceiro cenário, você tem o monstro na porta 1 e 2 e você tem o prêmio na porta 3. Tá? Vamos supor que eu não sei qual cenário é. Tá? Eu não tenho controle sobre o cenário. Tá? Então, deixa eu anotar aqui. Quando a criança escolhe a porta, não sabemos. Vou escrever aqui. Não sabemos em qual cenário estamos. Então a gente tem que operar cegas. Qual cenário estamos? A gente tem que operar cegas, tá?
Olha só, tem duas estratégias possíveis. Você pode continuar na porta um ou você pode mudar de porta. Você não sabe qual situação você está. Caso você esteja, vamos supor, vamos analisar a estratégia se manter na porta um, tá? Para os três casos. Então está aqui em roxo, estratégia se manter na porta um. No primeiro caso, você ganha. E você perde. Pô, professor, não valeu a pena. Mas olha só, no segundo e no terceiro caso, se você continua na porta um, você perde, tá? Então, olhando para cá, vou colocar sublinhar aqui de laranja, tá? Continuar na porta um, você tem 1/3 de chance de vencer. Tá? Você não sabe qual cenário, você toma essa decisão. Agora, e se a estratégia for mude de porta? No cenário um você perde. Pô, professor, não valeu a pena. Pois é, mas no cenário 2, olha o que acontece. Presta atenção aqui, né? Você escolheu a porta um. O Serginho Malandro ele te mostrou que tem um monstro na porta 3. Então você muda da porta um para a porta 2. Nesse caso, você ganha. Se você está nesse terceiro cenário, você escolheu a porta um. O Serginho te mostrou que tem um monstro na porta 2. Então você migra da porta um para a porta 3. Nesse cenário você ganha. Então, a estratégia mudança de porta, ela é eficiente em 2/3 dos casos. Opa, acabei de apagar o oi aqui. Tá? A estratégia mudança de porta, ela é eficiente em 2/3 dos casos. Olha que fantástico, pessoal. Interessante, né? Então, se eu não sei o cenário, a estratégia que tem maior probabilidade de obter êxito é trocar de porta. E deu realmente muito problema. Teve muito matemático que não acreditou nisso, não acredito. E aí o que acontece? Você coloca, faz esse experimento para rodar, põe um computador, gera experimento e simula esse tipo de ação. Simula esse tipo de ação. Pois é, pessoal, acontece que se você simular isso N vezes, né, pega um número grande de vezes, acontece, você vai repetir exatamente esse experimento. Trocar de porta te leva a uma chance de vitória de 66%. Se manter na porta originalmente escolhida, te dá uma chance de vitória de 33%. Pois é. Isso, né, eu coloquei aqui a exemplo da porta um, mas tanto faz. Se você escolher a porta 2, usa essa mesma estratégia. Escolher a porta 3, usa a mesma estratégia que vai dar no mesmo. Olha só um quadro um pouquinho melhor para vocês compararem. Né? Então, atrás da porta um, cenário, né? Atrás da porta um, atrás da porta 2 e atrás da porta 3. O que acontece? Aqui, né? Porta um, porta 2, porta 3. Tá? Se manter na porta um, você ganha um carro só nessa situação. Ó. Me mantive na porta um, né? A porta um tá aqui, ó. Porta um, ganhei o carro. Aqui, tá? Então eu ganho o carro em 1/3 das vezes. Agora, mudar de porta, eu tenho esse cenário e esse cenário aqui, né? Escolhendo a porta um. Se eu mudar de porta, eu estou na porta um. Ele me mostra a porta. Eu tô aqui, né? Ele me mostra a porta 3. Então eu migro para cá, eu ganho. Tá? Eu ganho o carro. Se eu estou na porta um, ele me diz que na porta 2 tem o, o monstro lá, né? O bode. E aí, o que eu faço? A estratégia estava na porta um. Se ele me diz que na porta 2 tem o bode, eu migro para a porta 3 e eu ganho o carro. Tá? Então, mudando o carro, carro não, né? Mudando de porta, isso te leva a um cenário mais propenso a você ganhar, tá? Então aqui, eita, para com isso. Então aqui seria
cenário 1, aqui, cenário 2, aqui, cenário 3. Tá certo? Então, no cenário 1, atrás da porta 1 tem um bode. Atrás da porta 2, no cenário 2, atrás da porta 1 tem um bode. No cenário 3, atrás da porta 1 tem um carro. Entenderam como é que é essa tabelinha aqui? Tá? Então, essa tabela está traduzindo exatamente o que tem nesse esquema. Agora, vem uma coisa mais interessante ainda. Né? Tudo bem que isso deu trabalho para as pessoas aceitarem esse tipo de resultado. Então, isso aqui é uma história marcante na estatística. É bem relevante. Olha que interessante, pessoal. Interessantíssimo. Tem um artigo. Por que eu coloquei uma pomba aqui? Tem um artigo num jornal de psicologia, tá? Journal of Comparative Psychology. Ele diz o seguinte: Are birds smarter than mathematicians? O que está dizendo isso aqui? Pássaros são mais inteligentes que matemáticos? Pigeons, né? Pombas, têm uma performance melhor, eles desempenham melhor no teste do problema de Monty Hall, tá? No dilema de Monty Hall, né? O dilema que você tem que realizar uma escolha. Então, o que está dizendo esse artigo, pessoal? Que se você instrui pombos, né, você pega o problema das 6 portas e em vez de colocar um brinquedo, você coloca uma comida para o pombo. Quando você quer fazer treinamento com o animal, você coloca comida para ele. Tá? Então você começa a dar reforço positivo caso ele adote uma estratégia vencedora. E você vai treinando o pombo. Né? Coloca o problema e aí você mostra, faz exatamente isso, mostra a casinha, aí o pombo tem que escolher a outra porta, ele vai e escolhe, saiu um monstro, saiu a comida dele, ou sai um monstro, sai comida. O que acontece? Se você treinar o monstro, o pombo diversas vezes, ele aprende. Então, entenda que eu não consigo explicar com o pombo como isso funciona. Eu vou jogando situações pro pombo, né? Até, pega esse cenário, toma uma escolha. Deu certo, não deu certo? Depois outro cenário. Depois de novo, depois de novo, depois de novo. Vai repetindo. O pombo ele tende a aprender. Olha que interessante. Só que humanos, nesse mesmo experimento, humanos não tendem a aprender. Então, se você pega uma pessoa e fica repetindo esse experimento sem falar nada, você não conta a estratégia para ela, só fica repetindo, ó, tenta acertar de novo, ó, tenta acertar de novo. O ser humano ele não aprende, mas o pombo aprende. Né? Então, eu fiquei fascinado quando eu vi isso, né? Interessantíssimo. Bom, vamos adentrar de fato a parte teórica da nossa matéria. Então entramos no capítulo 5, que é o capítulo de probabilidades. Então o que se estuda em probabilidades? Primeiro, você tem a observação da distribuição de frequências de um dado fenômeno de experimento. Então você pega um fenômeno, repete esse fenômeno, ou então, se ele já aconteceu, você estuda as proporções ali dentro, e você tenta bolar um modelo teórico matemático para explicar esse fenômeno. Você transforma isso em um modelo probabilístico para o determinado fenômeno, tá? Então é aqui que a gente vai brincar um pouco. Agora, por exemplo, no lançamento de um dado, o exemplo mais comum, vou colocar aqui, ó, exemplo, lançamento de um dado. A gente coloca entre parênteses um dado honesto. O que seria um dado honesto? É um dado que ele não tem uma probabilidade de uma face sair a mais, né? Mais vezes. Tá? Pressupõe-se que a geometria do dado ela é toda certinha, a distribuição de massa no dado é homogênea, enfim.
O que acontece? A probabilidade de sair o número 1 é a mesma probabilidade de sair o número 6, que é a mesma probabilidade de sair o número 3. Tá? Ou seja, o dado, se ele é honesto, tá, se você repetir esse experimento, ficar jogando dado, a proporção, depois de jogar n vezes o dado, a proporção de vezes que saiu a face 1 vai acabar chegando próxima de um sexto. Então, este é um modelo teórico para algo que acontece na prática. Tá certo? Entendam isso, modelo teórico para algo que acontece na prática. Estamos mapeando o fenômeno do ponto de vista teórico. É o fenômeno mais simples que tem, é o mais comum na teoria. Tá? Agora, um outro tipo de evento que a gente pode pensar, né? Vamos supor que você tem uma sala com duas mulheres e três homens. Qual seria a proporção, a probabilidade de você sortear um indivíduo dessa sala e o indivíduo ser mulher? Ou qual a probabilidade de você sortear um indivíduo dessa sala e ser homem? Né? Então, aqui, o que são essas frequências teóricas? No caso, eu estou admitindo que o evento ele é aleatório, tá? Então, evento aleatório. Aqui. E quando o evento é aleatório, então a probabilidade de você sortear, né, a probabilidade deste evento é exatamente a proporção dele na tua amostra. Então, eu vou colocar aqui a anotação para a gente, ó. Probabilidade igual a proporção na amostra. Tá? É simplesmente a proporção. Ou seja, duas mulheres sobre o total. Tá? Então aqui, ó, porque 2 sobre 5, né? Então, duas mulheres, 5 é o total. O que é isso? É mulher sobre mulher mais homem. Aqui, ó, mulher sobre mulher mais homem. Parte sobre o todo. Lembra sempre disso. Eu não vou colocar parte sobre o todo. Aqui eu poderia colocar o evento estudado sobre total de eventos. Tenho isso em mente, certo? O que seria esse espaço amostral e função de probabilidade? Então, definição. Um espaço amostral, ele é um conjunto. Um espaço amostral é um conjunto ômega. Opa, ficou horrível esse ômega, né? É um conjunto ômega aqui. É a ferradurinha, tá? Ômega, cujos elementos ômega minúsculo 1, ômega minúsculo 2, até ômega minúsculo K, reticências, né? Ele é um conjunto
onde seus elementos são eventos possíveis para o teu experimento. Onde seus elementos ômega 1, né, até ômega K, né, são eventos possíveis para o experimento. Tá certo? Agora, definição também. Outra definição. Então, temos o espaço amostral e função de probabilidade. Uma probabilidade, vou colocar dado, melhor, dado um subconjunto A, vou chamar de azão, dado um subconjunto azão de ômega, então uma probabilidade é uma função que associa a cada elemento de A, né, a cada subconjunto, associa A a um número dado por P de A onde P de A é a probabilidade de ocorrer o evento A. Tá? Notem que o seguinte, tá? Sempre P de A, isso é importante, parece bobo, mas é importante. Observação. Sempre P de A está entre 0 e 1. 0 e 1. Se P de A igual a 1, eu chamo A de evento certo. Se P de A é 0, P de A é 0, eu vou chamar o A de evento impossível. P de A igual a 0, eu chamo A de evento impossível. Cobri aí vai ficar anotado aí para vocês, mas eu acabei cobrindo com a minha cabeça o impossível, tá? Exemplo, pessoal, olha só um dos exemplos tão clássicos quanto arremessar um dado. É o lançamento de moedas. Então, experimento. Vou colocar assim, exemplo. Uma moeda é lançada
duas vezes. Exiba o espaço ômega, né, o espaço amostral de todos os eventos. Eu vou chamar o seguinte, ó, o que pode acontecer? Né? Eu posso ter, cara, eu vou chamar assim, C vai ser, eu vou chamar K de cara e C de coroa. Então, primeiro é importante você dar nome aos eventos. K vai ser cara e C vai ser coroa. Tá? Então, o que pode acontecer? Eu posso ter cara e cara. Eu posso ter cara e coroa, coroa e cara, ou coroa e coroa. Dá para ter mais algum tipo de evento possível? Não, não tem outra possibilidade. A moeda é arremessada duas vezes, tá? Então só tem essas possibilidades. Esgotei o meu universo, o meu leque de opções. Tá? Então eu vou chamar isso aqui, ó, de evento 1. Esse aqui é o ômegazinho 1, ômega minúsculo 2, ômega minúsculo 3 e ômega minúsculo 4. Tá? Então, o meu espaço ômega ela é igual a ômega 1, ômega 2, ômega 3, ômega 4, que é a mesma coisa que um conjunto formado pelos pares ordenados, que aqui tem ordem, né? Quais são todos os eventos possíveis? Cara, 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 coroa, coroa, cara e coroa, coroa. Tá? São todos os eventos possíveis, certo? Agora, imagina o seguinte. Eu vou te fazer a seguinte pergunta. Tá? Pergunta. Qual a probabilidade de obter duas faces iguais? Então a gente tem que olhar, né? Lembre o seguinte: evento estudado sobre o todo, sempre isso, ó. Evento estudado dividido pelo todo. Então vamos voltar para o slide anterior. Eu vou até copiar aqui, ó, nosso espaço amostral. Vou copiar tudo isso aqui pra gente, ó. Aqui. Vou jogar pra cá. Super preguiçoso esse professor, né? Tá aprendendo a mexer na tecnologia, fica preguiçoso. É isso que acontece. Então tá aqui, ó. Esse é o nosso espaço amostral, tá? Lembrando que é W1, W2, W3, W4, tá? Então, eu vou chamar de A, seja A, dois pontos, né? Eu vou chamar A o evento sair, né? Eu vou colocar encontrar, melhor, retirar. Opa, tá difícil as palavras hoje, hein? Dicionário de sinônimos. Obter. Eu usei obter aqui, né? Então vamos obter duas faces
iguais. Pessoal, onde que isso acontece? Acontece aqui, ó, nesse caso e nesse caso. Ou seja, acontece no ômega 1 e no ômega 4. Então, A é um subconjunto do ômega dado por ômega 1, ômega 4. Certo? Então, isso aqui, ó, subconjunto do meu espaço amostral. E a probabilidade de A é exatamente a proporção dele no ômega. Tá? Então, eu vou ter 2 elementos de um total de 4. Ou seja, probabilidade de 50%. Meio. Certo? Outro exemplo interessante também. Vamos supor que eu tenho um produto, né, e esse produto ele pode ser classificado como bom ou defeituoso. Tá? Então, exemplo, outro exemplo. Produto classificado como B de bom ou Dzão de defeituoso. Sorteados 3 produtos, então determine o espaço amostral. Então eu tenho que olhar para todas as possibilidades. Tá? Nesse caso, quem que seria o meu espaço amostral? Quem que seria o meu ômega? Ômega é igual a... Pode ser bom, bom, bom. Eu tenho caso bom, bom, defeituoso, bom, defeituoso, bom, bom, defeituoso, 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 bom, bom, defeituoso, bom, defeituoso. Depois, defeituoso, defeituoso, bom e defeituoso, defeituoso, defeituoso. Quantos deram aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maravilha, certíssimo. Tá bom? Então, esse é o meu espaço amostral. Né? Eu posso te fazer a seguinte pergunta. Seja A o evento obter, entre aspas aqui, obter 2 produtos defeituosos. Quem que seria o A? O A, né? Onde acontece 2 produtos defeituosos, vamos marcar de laranja aqui, ó. Tá? Eu vou colocar exatamente 2, tá? Aqui eu preciso ser bem preciso. Opa, selecionei errado. Obter exatamente
dois produtos defeituosos, tá? Então, aonde que acontece o evento A? O evento A vai acontecer aqui. Opa, aqui não, né? Aqui, ó. Dois produtos não iguais, né? Dois produtos defeituosos. Então tem que ter D e D. Aqui, ó. Tem D e D. Aqui tem D e D. Opa, que medo. Tá dando problema. Acho que ele estava salvando. Tá? E aqui tem D e D. Perfeito. Tá? Então, o evento A é o evento dado por B, D, 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 B, D e D, D, B. Esse é o evento A. Certo? Eu posso ter, por exemplo, que eu posso estudar, fazer só um exemplo de situação. Exemplo, tempo de vida de uma peça. Tá? Ou seja, o tempo que ela continua funcionando. Nesse caso, quem que seria o ômega? O meu espaço amostral, no caso, seria um número qualquer, tal que esse número é maior do que zero, maior ou igual a zero. Vamos supor que ela já começa defeituosa, no caso zero. Tá? Então, não precisa ser necessariamente um conjunto discreto. Então, nesse caso, esse é o caso contínuo. Tá? E o caso contínuo nós vamos ver mais para estatística 2, estatística 3, porque aí vai precisar usar muita integral para abordar esses casos de funções contínuas. Tá? Então deixa vocês amadurecerem em derivada, integral, e aí depois em estatística 2 trabalha esse tipo de caso. Tá bom? Agora, o que eu posso ter também? Eu posso ter, eu posso te fazer perguntas que envolvam dois ou mais eventos. Então, eu trabalho com intersecção. Intersecção e união. Tá? Então, ó, dados, os eventos A e B. O que são os eventos A e B, pessoal? São subconjuntos conjuntos de ômega. Tá? Então, tudo que eu tenho para teoria de conjuntos, eu posso usar aqui com A e B. Então, o conjunto A intersecção B, o que é intersecção? É o que tem nos dois ao mesmo tempo. Tá? Isso representa representa os dois eventos acontecendo simultaneamente. Representa os dois eventos ocorrendo ao mesmo tempo. Tá bom? Na verdade, é estranho falar de tempo aqui, não é que eles ocorrem ao mesmo tempo. Eu estou te fazendo a pergunta a mesma pergunta, né? Ao mesmo tempo, eu estou te perguntando, ó, qual a probabilidade de acontecer isso e aquilo, né? Duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Agora, o conjunto A união B
aqui a intersecção, e agora conjunto A, união B, ele representa a ocorrência de qualquer um dos eventos. Tá? Você está pensando na ocorrência de qualquer um dos eventos. Vamos olhar para um exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu tenho uma sala com, com pessoas, estudantes de determinadas matérias, matemática, estatística, computação. Olha só, então, tá? Suponha que tem uma sala. Exemplo, não é bem uma sala, né? Um, uma faculdade. Em uma faculdade, uma universidade, encontramos os seguintes alunos. Tá? Então, é uma faculdade, uma universidade, eu faço uma pesquisa e aí eu olho para o curso de matemática pura, matemática aplicada, estatística, computação. Né? Na matemática pura tem 70 homens e 40 mulheres, dando um total de 110 alunos. Na matemática aplicada, existe um total de 30 alunos, sendo 15 homens, 15 mulheres. Na estatística, 20 mulheres, 10 homens, total de 30. Computação, 10 mulheres, 20 homens, total de 30. Total de todos os alunos dá 200. Total de mulheres, 85. E total de homens obtidos, 115. Como que eu faço para encontrar a probabilidade de sortear um aluno que seja da matemática aplicada? Então, nesse caso aqui, ó, eu vou colocar de laranja. Tá? É A ou H, ou seja, A ou H. Gente, dá uns travamentos absurdos aqui no computador. Vocês não têm noção de como eu fico com medo. Que aí você perde toda a gravação, dá problema, fecha tudo. Pra vocês terem uma noção, eu tô rodando isso aqui num Core i9 e dá esses problemas. Brincadeira, né? Pois é. Tem gente que diz que o barato sai caro. Às vezes o barato sai barato mesmo e o caro sai caro mesmo. Brincadeira. Vamos lá. Então, em laranja tá aqui, ó, o A, tá? Ou H, cadê o H? Aqui. O H tá aqui. E de novo. Continuando, vamos lá. Ufa, acho que estou vivo ainda. Maravilha. Tá, então vamos calcular P de A ou H. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que contar todo mundo que está em A ou H, tá? É a união, então une todo mundo. Tá aqui, ó, todo mundo marcado pelo laranja. Ou seja, 70 mais 15 mais 10 mais 20 mais 15, tudo isso dividido por pelo total, que é 200. 200 alunos. Né? Ou seja, isso daqui vai dar 130 sobre 200. Puxa, mas não poderia fazer, em vez de. Olha só que trabalho, né? Eu tive que escrever 70, 15, 10, 20, 15. Eu não poderia. Eu já tenho a soma daqui, ó. Os homens já são 115. Né? E o pessoal da matemática aplicada, né? O A, tá? São 30. Então eu não poderia fazer isso aqui, ó. P, né? É a quantidade de A, que é 115, mais 30 sobre o total.
Professor, desculpa, mas tem uma coisa estranha, né? Porque se você somar aqui, ó, 115 com 30, vai dar 145. Sabe qual que é o problema? Por que que tá dando 145? Porque eu estou somando duas vezes isso daqui, ó. Estou somando duas vezes esse número. Então, o que que eu preciso fazer? Eu preciso retirar o que eu estou somando duas vezes. Menos 15. Agora dá certo. Tá? Ou seja, de novo, acabei cobrindo com a minha cabeça, né? Acho que não. 130, vou colocar aqui embaixo. 130 sobre 200. Ah, agora dá certo. Então vamos prestar atenção nisso. Já vou voltar e falar sobre isso aqui de novo. Quem que seria o A intersecção H agora, no item 2? Ao mesmo tempo tem que ser A, tá? Em vermelho aqui, ó. Ao mesmo tempo tem que ser A, ao mesmo tempo tem que ser H, tá? Esse ao mesmo tá aqui em amarelo, ao mesmo tempo, ó. Tá? Então, isso dá 15 sobre 200, certo? Se o P de A inter H é 15 sobre 200, o que poderia ter acontecido com o número anterior? Eu poderia ter calculado assim, ó. Isso é a mesma coisa que P de A mais P de H menos P de A inter H. Estou olhando aqui para ver se eu não vou cobrir com a minha cabeça. Tá? Ou seja, P de A mais P de H menos a intersecção, porque eu estou somando duas vezes. Ou seja, ó, 115 sobre 200 mais 30 sobre 200 menos 15 sobre 200. Tá certo? Então, vamos concluir esse raciocínio. Conclusão. Se x e y são eventos, então a probabilidade de acontecer um dos dois, P ou Y, x ou Y, é a mesma coisa que probabilidade de acontecer x mais a probabilidade de acontecer y, cuidado que eu posso ter somado duas vezes. Então tem que tirar a intersecção. Tá bom? Então essa fórmula é muito, muito importante. Tá? Se x e y são eventos disjuntos, então x então x inter y, a intersecção entre x e y, inter y, é o conjunto vazio. Certo? Então, o conjunto vazio, ele tem probabilidade zero. P de vazio é igual a zero. Né? Ou seja, definindo P de vazio como zero, P de xy, x inter y, é igual a zero. Tá? Então, se eles são disjuntos, logo P de x inter y é igual a P de x mais P de y. Porque essa parte dá zero. Certo? Temos alguns exemplos, já vamos finalizar já. Olha só para esse tipo de exemplo. Né? Suponha que num lote com 20 peças existam 5 defeituosas e escolhemos 4 peças do lote ao acaso, ou seja, uma amostra de 4 elementos,
de modo que a ordem dos elementos seja irrelevante. Seja o evento que consiste em escolher duas defeituosas na amostra. Encontre P de A. Tá? O que acontece? De quantas formas podemos sortear? Vamos pensar aqui, ó. Encontrar o total de possibilidades dadas para o sorteio. Ou seja, encontrar não é o ômega, é o número de elementos de ômega. De elementos de ômega. Tá? No caso, né, o número de elementos de ômega será igual a... Eu vou fazer combinação de 20 tomado 4 a 4. Tá? De 20 eu escolho 4. 20 binomial 4. Tá? Agora, 2. Encontrar o número de eventos dentro, né, o número de possibilidades para o evento A. De eventos que satisfazem o evento A, né? Vou colocar assim, ó, o número de elementos de A. É um conjunto. O número de elementos de A. Então, como é que faz para encontrar o número de elementos de A? Eu sei que são 5 defeituosas. Né? Quantas eu quero defeituosas? Eu quero 2 defeituosas. Então, aqui, ó, total de defeituosas. Né? O quanto eu quero de defeituosas. Então, eu vou fazer dessas 5, de quantas maneiras eu posso sortear 2? Então, a combinação de 5 tomado 2 a 2. Só que não acabou o sorteio, então eu tenho que usar o princípio da multiplicação. Né? Eu vou escolher 4 peças, né? Então, já escolhi 2. Aqui, 4, 5, né? 4. Já escolhi 2. Falta escolher mais 2. Como falta escolher mais 2, eu vou multiplicar por quantas não são defeituosas. São 15 não defeituosas. Dessas não defeituosas, eu vou retirar 2. Tá? Porque é exatamente... Vou colocar aqui embaixo. Tá? Aqui, ó, exatamente 2 defeituosas, tá? E aqui, exatamente 2 sem defeito. Portanto, a resposta para o problema P de A é igual a pesquisado sobre o todo, ou seja, combinação de 5 tomado 2 a 2 vezes combinação de 15 tomado 2 a 2. Atrapalhando com a minha cabeça, né? Deixa eu apagar aqui. Apagar, colocar mais para cá. Então, probabilidade de A é igual a 5, 2 a 2 vezes 15, 2 a 2, né? 5 binomial 2 vezes 15 binomial 2, dividido pelo total, 20 binomial 4.
Fazendo a conta vai dar aproximadamente aí 0,21, tá? Vai dar aproximadamente isso. Finalizando, pessoal, para finalizarmos a aula, olha um exemplo interessante, né? Vamos supor que você está jogando na Mega Sena, tá? Então, o que acontece na Mega Sena? Você tem 60 opções. Dessas opções, você tem que acertar os 6 números sorteados. Agora, o que será que vale mais a pena? Você apostar 6 números com 7 bilhetes ou apostar um único bilhete com 7 números? Bom, de quantas maneiras? Vem a pergunta, né? Ou seja, primeiro, o que eu tenho que levantar? Tá? De quantas maneiras consigo, com 7 números escolhidos, tá? Eu escolho 7 números, tá? Então, de quantas maneiras, escolhendo 7 números, fazer apostas com 6 números. A gente sabe que apostar um bilhete com 7 números é mais caro, mas será que compensa? Resposta, né? Se eu escolho 7 números, desses eu vou apostar 6, eu tenho um total de 7 fatorial sobre 6 fatorial vezes 1 fatorial, que dá 7 opções. Tá? Então, por isso essa pergunta. Isso é o que motiva a pergunta. E aí, o que acontece, gente? Se eu escolho 7 números, em vez de jogar um bilhete com 7, eu posso fazer, usando estes mesmos 7 números, eu posso fazer 7 bilhetes com 6 números. Aí vai uma questão de tabela de preço. O que acontece, né? Suponha que uma aposta simples de 6 números seja avaliada em uma unidade financeira, R$ 1, tá? Então, o que eu posso fazer? Opção 1. E aqui, né? Segundo a tabela, então, a aposta simples de 6 números seja R$ 1 e uma aposta de 7 números seja avaliada em R$ 7. Então, neste caso, jogar 7 de R$ 1 é a mesma coisa, né? Você tem a mesma chance de acertar do que jogando uma com sete números. A chance de obter êxito não, né? A chance de obter êxito apostando 7 bilhetes de 6 números
é igual à chance de um bilhete com 7 números. Então, um bilhete com 7 números custa 7, e 7 bilhetes com um número custa 7 também. Ou seja, resposta, tanto faz. Então, nesse caso, hipoteticamente, tá? Vamos supor, o que vai acontecer? Eu pego um bilhete e escolho 7 números. É claro que ele vai custar mais caro. Só que chega na hora do sorteio, eles vão sortear 6 números. Tá? De quantas formas esses 6 números, os 6 números, os 7 números que eu escolhi, desses 7 números eu posso acertar 6. De quantas formas eu consigo acertar 6 números? Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Entenderam que apostar um bilhete de 7 números, né? Quando você escolhe esses 7 números, essa tua aposta ela já está englobando diversas outras apostas com 6 números. Então, neste caso em que o bilhete com 7 números custa 7 e o bilhete com um número custa 1, tanto faz. Agora, será que isso se repete na vida real? Vamos dar uma olhadinha. Olha para esses dados da própria Caixa, tá? Isso aqui está valendo a partir de 10/11 do ano passado, 10/11 de 2019. Está em vigor ainda. Peguei ontem esses valores, né? Tá vendo que o atual valor de uma aposta com 6 dígitos custa 4,50 e uma aposta com 7 dígitos custa 31,50? Tá vendo que isso é a mesma coisa que pegar esse valor aqui e multiplicar por 7? É a mesma coisa. Então, tanto faz você apostar um de R$ 6 ou 7 de R$ 1. 7 de 6 números. Tá? Em vez de você ter o trabalho de apostar, de escrever 7 bilhetes, dá o mesmo trabalho e custa exatamente o mesmo apostar um com 7. Então, eu quero gastar R$ 98 em apostas. Você tem duas opções. Né? Você pode apostar 28, você pode pegar 28 de 6 dígitos, então você pega 28 cartelinhas, preenche as 28 cartelinhas, tá? Com apostas distintas. Ou você pode pegar apenas uma aposta, uma cartelinha, preencher 8 números. Dá o mesmo trabalho, dá o mesmo trabalho não, né? Dá muito menos trabalho, custa o mesmo e você tem a mesma chance de ser sorteado. Tá? Então, esse tipo de aposta, eles não estão facilitando para você. Eles só estão fazendo com que você tenha menos trabalho para sortear. Você só está gastando menos tinta e menos papel. Dá no mesmo. Tá? Então, isso aqui não é uma promoção. Você não tem vantagem financeira de fazer uma aposta mais alta. Tá certo? Então, a mesma coisa acontece para a Sena e para a Quina. Tudo bem, pessoal? Então, com essa aula, com isso, terminamos a parte de probabilidades, né? A parte um de probabilidades. Na próxima aula veremos probabilidades compostas, né? Probabilidades dependentes, tá? Dependência, independência, e vamos ver outros pequenos modelos também de probabilidade. Então, vejo vocês na semana que vem. Estudem porque a P3 ela vai ser mais conteudista do que a P2, tá? A P2 nós ainda não sabíamos direito o que fazer, né? Então eu dei uma atividade para nós nos situarmos. Agora nós sabemos como avaliar vocês, tá? Então a P2 ela teve um certo papel interessante de botar vocês para trabalhar com os gráficos, as médias e tocar o trabalho final de vocês, mas na P3 nós vamos exigir um pouco mais de conteúdo, tá bom? Então estudem o capítulo do livro referente a essa aula de probabilidades,
estudem os problemas, refaçam as questões que nós comentamos aqui, tá certo? Então mantenham-se preparados. Um abraço, gente, até mais. Valeu!